Durante anos, minha irmã foi o orgulho da família. Bonita, carismática, bem-sucedida, admirada por todos. Eu era o oposto, a sombra, a invejosa, a problemática. O que ninguém sabia é que por trás do sorriso perfeito dela, existia uma mente fria e manipuladora. Ela destruiu meus relacionamentos, me isolou, quase tirou tudo de mim, enquanto o mundo a aplaudia. Mas toda máscara cai. E quando a dela caiu, a queda foi pública, humilhante e completamente merecida. Deixa eu explicar como cheguei aqui. Cresci sabendo que nunca seria a favorita. Minha irmã, Olivia, era tudo o que meus pais sonhavam. Bonita, extrovertida, cheia de carisma. Eu era o oposto, quieta, séria, preferindo livros a festas. Durante a adolescência, isso era apenas irritante. Na vida adulta, virou meu pesadelo. Olivia começou nas redes sociais quase por acaso, postando fotos bonitas e frases motivacionais. Mas ela tinha algo que poucas pessoas têm, um talento inato para fazer as pessoas acreditarem nela. Em 2 anos, ela tinha 500.000 de seguidores. Em 4, passou de 2 milhões. O conteúdo dela era sempre o mesmo: empatia, saúde mental, autocuidado, sororidade, feminismo. Ela falava sobre ansiedade, sobre aceitar imperfeições, sobre ser gentil consigo mesma. As pessoas a amavam. Marcas pagavam fortunas por posts. Ela virou referência. Na época, eu ainda não entendia o que aquilo significava. Enquanto isso, eu trabalhava como revisora freelance. Ganhava pouco. Morava num apartamento minúsculo. Nas reuniões de família, Olivia chegava com roupas de grife. Falava de viagens, de contratos, de oportunidades. Meus pais a olhavam como se ela fosse a prova viva de que fizeram tudo certo. Eu era a decepção silenciosa, a filha que não decolou. O que ninguém via é que Olivia, em casa, era outra pessoa. Completamente diferente. Fria, calculista, cruel de um jeito sutil, quase imperceptível. Ela sabia exatamente o que dizer para me diminuir sem que ninguém percebesse. Comentários sobre meu peso, minha roupa, minha falta de ambição. Sempre com um sorrisinho. Sempre na frente dos outros, como se fosse brincadeira. E se eu reagia, eu é que era a sensível, a problemática. Só muito depois eu percebi o padrão. Uma vez, durante um almoço de domingo na casa dos nossos pais, ela disse na frente de todos: "Ai, gente, a gente precisa ajudar minha irmã a arrumar um namorado." Já faz quanto tempo? 3 anos? 4? Imagina a solidão. Todo mundo riu. Minha mãe disse que era preocupação de irmã. Meu pai brincou que eu era exigente demais. Olivia me olhou com aquele sorrisinho. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Aos poucos, ela começou a me afastar das poucas amigas que eu tinha. Mandava mensagens para elas, convidava para eventos, criava um vínculo. Depois, sutilmente, plantava dúvidas sobre mim. Dizia que eu estava estranha, que tinha falado mal delas, que estava com inveja. Ela distorcia conversas inteiras, pegava frases fora de contexto, criava mal-entendidos. E como ela era a Olivia, a influencer querida, as pessoas acreditavam nela, não em mim. Esse detalhe parecia pequeno na época, mas não era. Quando eu tentava me defender, parecia loucura. Parecia que eu estava inventando. Olivia tinha uma habilidade assustadora de fazer tudo parecer inocente. Ela nunca deixava provas. Nunca mandava mensagens comprometedoras. Tudo era falado pessoalmente, ou em ligações, ou em indiretas que só eu reconhecia. E ela sempre, sempre jogava a carta da vítima. Chorava, dizia que só queria me ajudar, que eu estava sendo injusta com ela. Minha família comprava. Sempre. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Comecei a achar que talvez o problema fosse eu. Talvez eu realmente fosse invejosa. Talvez eu estivesse projetando minha frustração nela. Talvez ela fosse apenas uma irmã preocupada e eu estivesse interpretando tudo errado. Esse tipo de manipulação psicológica tem um nome, e ela era mestre nisso. Então veio o primeiro ataque público. Olivia fez um post longo, daqueles de desabafo, sobre como estava sofrendo com um familiar tóxico que não a apoiava. Não citou nomes, mas os detalhes eram óbvios demais. Ela falou sobre inveja, sobre alguém que sempre tentava diminuir suas conquistas, sobre como era difícil lidar com isso. Os comentários explodiram. Milhares de pessoas mandando apoio, xingando esse familiar invisível, dizendo que ela deveria cortar laços. Eu li aquilo e senti meu estômago revirar. Ela estava falando de mim, mas de um jeito que eu nunca poderia provar. Se eu comentasse, se eu me defendesse, eu seria a louca que estava se doendo à toa. Se eu ficasse quieta, estaria aceitando.
Fiquei quieta. Achei que era a única opção, mas Olivia não parou por aí. Ela começou a usar sua plataforma para dar indiretas cada vez mais diretas. Posts sobre pessoas que fingem ser vítimas, sobre familiares que drenam sua energia, sobre cortar laços tóxicos para preservar sua paz mental. E os seguidores dela comiam tudo isso como verdade absoluta. Afinal, ela era a guru da saúde mental, certo? Ela não mentiria sobre algo tão sério. O pior é que minha própria família começou a acreditar nela. Minha mãe me ligava dizendo que eu precisava parar de ser tão negativa, que estava magoando Olivia. Meu pai disse que eu deveria ser mais grata por ter uma irmã tão bem-sucedida. Ninguém perguntava minha versão. Ninguém questionava a dela. Naquele momento, eu ainda não sabia que as coisas poderiam piorar. Então aconteceu o evento que mudou tudo. Olivia estava organizando um workshop presencial sobre saúde mental e empoderamento feminino. Era um evento grande, com mais de 200 pessoas confirmadas, cobertura da mídia, patrocinadores. Ela me convidou. Na frente de toda a família, disse que queria que eu estivesse lá, que era importante para ela ter o apoio da irmã. Meus pais ficaram emocionados. Eu obviamente sabia que aquilo era armadilha, mas eu fui. Porque se eu não fosse, seria mais uma prova de que eu era a irmã invejosa que não apoiava o sucesso dela. Cheguei no evento, fiquei no fundo, tentei passar despercebida. Mas Olivia me viu. E no meio da palestra, ela fez algo que eu nunca imaginei que ela teria coragem de fazer. Ela começou a contar uma história. Uma história sobre uma irmã que sempre teve ciúmes dela, que tentava sabotá-la desde a infância, que fazia de tudo para prejudicá-la. Ela não disse meu nome, mas apontou para mim. Literalmente apontou para onde eu estava sentada e disse: "E ela está aqui hoje, porque eu acredito em perdão. Eu acredito em dar segundas chances." O salão inteiro virou para me olhar. 200 pessoas me encarando como se eu fosse um monstro. Algumas começaram a tirar fotos, outras sussurravam. Eu senti meu rosto esquentar, meu coração disparar. Queria sumir, queria gritar. Mas fiquei paralisada. Olivia continuou. Falou sobre como era difícil lidar com familiares tóxicos, sobre como ela havia tentado de tudo para me ajudar, mas eu sempre a rejeitava. Ela chorou. Chorou de verdade. Lágrimas escorrendo pelo rosto. E o público aplaudiu. Aplaudiu ela por ser tão corajosa, tão generosa, tão disposta a perdoar. Eu saí de lá destruída. Literalmente destruída. Cheguei em casa, tranquei a porta e chorei por horas. Pensei em tudo. Em como ela havia me transformado na vilã da história dela. Em como ninguém nunca acreditaria em mim. Em como eu estava completamente sozinha. Nos dias seguintes, minha vida virou um inferno. Fotos minhas do evento começaram a circular nas redes sociais. Pessoas me identificaram, descobriram meu nome, meu perfil. Os comentários eram horríveis. Me chamavam de invejosa, de fracassada, de parasita. Alguns até mandavam mensagens diretas me xingando, dizendo que eu deveria ter vergonha. Perdi clientes. Perdi amigos que ainda me restavam. Minha própria mãe me ligou chorando, dizendo que estava decepcionada comigo, que eu tinha arruinado o evento da Olivia com minha energia negativa. Eu tentei explicar, mas ela não quis ouvir. Disse que Olivia havia contado tudo para ela, sobre como eu havia ameaçado processar se ela me expusesse. Eu nunca havia dito isso. Nunca havia ameaçado nada. Mas Olivia havia plantado essa semente, e minha mãe acreditou nela. Eu toquei o fundo. Pensei em desistir de tudo, mas então algo mudou. Foi naquele momento que eu entendi que me defender só a fortalecia. Cada vez que eu reagia, eu dava mais munição para ela. Cada vez que eu tentava explicar, eu parecia mais desesperada. Então eu parei. Parei de tentar me defender. Parei de tentar convencer as pessoas. Parei de reagir. E comecei a observar. Comecei a prestar atenção em tudo que Olivia fazia. Não com raiva, mas com clareza. Comecei a ver os padrões, as inconsistências, as pequenas contradições. E comecei a perceber algo que antes eu não havia notado. Olivia estava ficando descuidada. Ela estava tão confiante, tão convencida de que era intocável, que estava começando a cometer erros. Pequenos erros, mas erros. Posts que contradiziam posts antigos. Histórias que não batiam com a linha do tempo. Fotos que ela dizia serem recentes, mas que haviam sido tiradas meses atrás. E então veio o erro fatal. Olivia fez um post emocionado sobre como havia visitado um abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica e como aquilo havia mudado sua perspectiva. Ela postou fotos, falou sobre as histórias que ouviu, sobre como estava usando sua plataforma para arrecadar fundos para o abrigo. O post viralizou. Milhares de curtidas, centenas de compartilhamentos. Mas havia um problema.
Uma das mulheres que trabalhava no abrigo comentou no post. Ela agradeceu pela intenção, mas disse que Olivia nunca havia visitado o abrigo. Disse que eles não recebiam visitas sem agendamento prévio por questões de segurança e que não havia nenhum registro de que Olivia tivesse estado lá. Olivia apagou o comentário, rapidamente, mas não rápido o suficiente. Algumas pessoas já haviam visto e começaram a questionar. Olivia respondeu dizendo que havia sido um mal-entendido, que ela havia visitado outro abrigo, mas as pessoas começaram a investigar e descobriram que as fotos que ela havia postado eram de banco de imagens. Fotos genéricas que ela havia comprado online. A reação foi imediata. Os seguidores começaram a questionar, a revisar posts antigos, a procurar outras inconsistências. E encontraram várias histórias que não faziam sentido. Eventos que ela disse ter participado, mas que não havia registro. Parcerias que ela afirmou ter recusado por questões éticas, mas que na verdade nunca haviam sido oferecidas. A queda foi rápida. Em menos de uma semana, Olivia perdeu patrocinadores. Marcas começaram a se distanciar. Comentários nos posts dela mudaram de apoio para crítica. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias experiências negativas com ela. Ex-amigas contando sobre como ela as havia manipulado. Ex-colegas falando sobre comportamento duvidoso. E então alguém me encontrou. Uma jornalista que estava investigando a história toda. Ela me mandou uma mensagem dizendo que havia lido sobre o evento do workshop e que queria ouvir minha versão. Eu hesitei. Por dias. Mas então decidi falar. Contei tudo. Cada detalhe. Cada humilhação. Cada manipulação. E pela primeira vez, alguém acreditou em mim. A jornalista publicou uma matéria completa, com depoimentos de outras pessoas que haviam sido manipuladas por Olivia. A matéria viralizou. Olivia tentou se defender. Fez um vídeo chorando, dizendo que estava sendo perseguida, que era vítima de cancelamento injusto. Mas dessa vez, ninguém comprou. Os comentários eram devastadores. As pessoas viam através da máscara. Finalmente. Em questão de semanas, Olivia perdeu mais da metade dos seguidores. Perdeu todos os contratos. Perdeu a reputação que havia construído tão cuidadosamente. E o mais irônico, ela caiu exatamente pelo discurso que usava para se promover. A guru da empatia e da saúde mental foi exposta como uma manipuladora sem escrúpulos. Minha família finalmente abriu os olhos. Meu pai me ligou pedindo desculpas. Minha mãe chorou. Disse que deveria ter acreditado em mim. Eu aceitei as desculpas, mas a ferida ainda dói. Porque foram anos. Anos de manipulação, de solidão, de sentir que eu estava enlouquecendo. Mas Olivia não desapareceu tão facilmente quanto eu esperava. Algumas semanas depois do colapso público, ela me ligou. Eu hesitei, mas atendi. Parte de mim queria acreditar que ela havia mudado, que finalmente entenderia o que tinha feito. Parte de mim ainda era aquela menina que queria ter uma irmã de verdade. A voz dela estava calma, fria até, sem rastro das lágrimas dramáticas dos vídeos. Espero que você esteja feliz, ela disse. Você conseguiu o que queria. Me destruiu. Eu fiquei em silêncio. Não era isso. Nunca foi sobre destruir ela. Era sobre me libertar. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou. Sabe o que é engraçado? Eu sempre te dei tudo. Atenção, oportunidades, até te convidei para o workshop, e você me apunhalou pelas costas. Mas tudo bem, as pessoas esquecem. Elas sempre esquecem. A voz dela não tinha arrependimento. Não tinha culpa. Só havia frieza. Eu vou voltar, mais forte. E quando eu voltar, você vai ver. Foi naquele momento que eu entendi completamente. Ela não ligou para pedir desculpas. Ela ligou para me avisar que, na cabeça dela, ela ainda era a vítima. Que tudo o que havia acontecido era culpa minha. Que ela não tinha feito nada de errado. Olivia, eu disse, com uma calma que eu não sabia que tinha. Você pode tentar voltar quantas vezes quiser. Mas a verdade já está lá fora. E eu não vou mais ficar no seu caminho. Não porque você venceu, mas porque eu não preciso mais provar nada para ninguém. Ela desligou sem dizer mais nada. E eu nunca mais soube dela. Ouvi dizer que ela tentou recomeçar com um perfil novo, mas não deu certo. As pessoas reconheceram. Reconheceram o padrão, o jeito de falar, a forma como ela construía narrativas. A internet não esquece. E psicopatas não mudam. Hoje, eu estou reconstruindo minha vida. Devagar. Fiz novas amizades, voltei a confiar nas pessoas. Ainda tenho pesadelos às vezes, ainda tenho dias difíceis, mas estou livre. Livre do controle dela. Livre da manipulação.
livre da constante sensação de que eu estava enlouquecendo. Olivia perdeu tudo. Eu perdi anos. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu consigo respirar. E isso, para mim, já é uma vitória. O que eu aprendi com tudo isso é que máscaras sempre caem. Pode demorar, pode doer, pode parecer impossível, mas a verdade sempre encontra um caminho. Olivia acreditou tanto na própria mentira que esqueceu quem realmente era. Ela se tornou refém da personagem que criou. E quando a personagem não pôde mais sustentar o peso das mentiras, tudo desmoronou. Se você está passando por algo parecido, se alguém está fazendo você duvidar da sua própria realidade, saiba que você não está louco. Manipuladores são mestres em fazer você questionar tudo. Mas a verdade não precisa ser gritada. Ela só precisa existir. E quando chegar a hora certa, ela vai falar por si mesma. Você faria como eu ou agiria diferente? Conta pra mim nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Assim você me ajuda a sempre trazer novas histórias.